Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luciana Santos, de Direito Tributário, aqui do Rico Domingues Concursos, e hoje estou aqui para passar uma dica para vocês a respeito de empréstimo compulsório e imposto extraordinário de guerra. Nós vamos comentar um pouquinho a respeito desses dois tributos e ver justamente quais são algumas diferenças entre eles. Pessoal, numa situação de guerra iminente ou eclodida, guerra externa no caso, a União Federal ela possui a faculdade de instituir empréstimo compulsório ou imposto extraordinário de guerra. Nessa situação, a União pode instituir apenas um, ou até mesmo os dois tributos ou nenhum deles, certo? Mas então, com base em que ela vai tomar essa decisão? Nas características destes dois tributos. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo então. O empréstimo compulsório, como vocês todos devem saber, é um tributo de competência da União, para cuja instituição é necessário adotar uma lei complementar. Existe previsão expressa, do artigo 158 da Constituição neste sentido. E em que hipóteses, então, o empréstimo extraordinário será instituído? Ele é instituído para atender a duas grandes finalidades. Então vejam, gente, o interessante que o inciso 1º e o inciso 2º deste artigo 148, ele não traz fatos geradores do empréstimo compulsório, mas sim finalidades a serem atendidas com a criação deste tributo. E entre elas nós temos justamente atender às despesas extraordinárias oriundas de calamidade pública ou guerra externa. Ou, numa segunda hipótese, para atender ou em casos de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Hoje, nós vamos ficar um pouco mais adstritos a essa primeira hipótese para chamar a atenção de vocês que numa situação de guerra externa iminente ou eclodida, a União pode tanto optar por instituir um empréstimo compulsório quanto um imposto extraordinário de guerra ou ambos. Certo, pessoal? Ótimo! Lembrando que o empréstimo compulsório, ele possui uma característica que é o fato de ser restituível, Daí o nome empréstimo, essa noção de que o valor dessa exação deve futuramente ser restituído aos sujeitos passivos, ok? Ótimo! Já o imposto extraordinário de guerra é um imposto criado no exercício da competência extraordinária da União. Diferentemente do empréstimo compulsório, gente, aqui não há previsão legal para a adoção de lei complementar. Logo, na ausência de previsão legal específica, o instrumento normativo a ser adotado para a instituição do imposto extraordinário de guerra é a lei ordinária, certo? Mas vejam aqui da redação do artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal, que a mesma situação de iminência ou guerra externa já eclodida possibilita a instituição deste tributo. E mais uma particularidade do imposto extraordinário de guerra, Ele, ao ser instituído, pode se valer de impostos, de competência. Ao ser instituído, a União pode se valer, ao instituir o imposto extraordinário de guerra, de impostos compreendidos ou não na sua competência tributária. Ou seja, existe uma liberdade do legislador ordinário, ao instituir este tributo, para adotar como fato gerador um fato gerador que já seja objeto, que já enseje um tributo federal ou um tributo estadual, municipal, neste caso não compreendido na competência tributária da União. Essa também é uma característica, então, do imposto extraordinário de guerra. E um outro elemento que aparece aqui de forma expressa para o imposto extraordinário é o fato de que eles serão suprimidos uma vez cessadas as causas que justificaram sua criação, o seu surgimento, ou seja, ele já nasce com este caráter temporário, visando uma futura extinção. Ok, gente? Ótimo! Visto isso, pessoal, vamos dar uma olhadinha, então, no que diferencia uma exação da outra. Como nós comentamos, o empréstimo compulsório, ele demanda
lei complementar para sua instituição, à medida que o imposto extraordinário de guerra, ele pode ser instituído mediante lei ordinária, que tem um processo legislativo um pouquinho mais simplificado, né? O empréstimo compulsório tem como característica a sua restituibilidade, ou seja, o fato dele ser restituível, ao passo que o imposto extraordinário de guerra não possui esse caráter restituível, certo, gente? Outro elemento de diferenciação que pode ser ponderado pela União é o fato de que o empréstimo compulsório é um tributo de arrecadação vinculada. O que isso quer dizer? Que a arrecadação tributária obtida deve ser destinada a atender uma daquelas finalidades enunciadas nos incisos 1º ou 2º do artigo 148 da Constituição Federal. Já o imposto extraordinário de guerra, ele é um imposto, no caso de arrecadação não vinculada, entra na regra geral, então, né, dos impostos que costumam não ter uma arrecadação vinculada, que na verdade não tem uma arrecadação vinculada, certo, gente? Um outro elemento ainda que o imposto extraordinário de guerra, ele deve então ser suprimido gradativamente à medida em que cessarem as causas da sua instituição. Esses seriam então elementos, né, a serem considerados, certo, pelo legislador federal ao optar pela instituição do empréstimo compulsório ou de um imposto extraordinário de guerra, lembrando que ele pode sim optar por instituir ambos os tributos, caso esteja numa situação de iminente guerra externa ou guerra externa já eclodida. Tranquilo, pessoal? Desde que observados os demais requisitos legais, é claro. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!